Agora, vamos falar sobre como você apareceu? Porque você tem uma trajetória aí, que você estava falando, que abriu sua primeira empresa com 16 anos. Como é que foi isso lá atrás? Como eu apareci em São Paulo ou como eu... Como você saiu, de onde você saiu e apareceu pro Brasil inteiro? Porque eu já ouvi você falando algumas vezes que, assim, tinha tudo para você nunca, para ninguém nunca ter te conhecido, né? Todas as adversidades possíveis tinha ali. Então, como é que foi esse Paulo, criança? Como era? O que... Bom, eu desde muito cedo sabia o que eu queria e eu sabia que era muito difícil. Então, desde muito cedo, eu estudei tudo que eu tinha para estudar, mesmo assim. Eu fazia todo e qualquer curso que eu tinha oportunidade. Eu fui uma pessoa muito formada pelo Sesc, lá em Palmas. O Sesc, o Sebrae, o Senai, eram empresas que tinham davam muitos cursos lá. Então, assim, eu falei ontem com as meninas, eu fiz um curso de larvárias. A gente falando sobre máscara, eu falei... eu fiz um curso de larvárias, eu entendi larvárias. Eu sei, é uma máscara. Um tipo de máscara que não tem uma feição exatamente. Então, ela tanto pode ser uma máscara feliz quanto uma máscara triste, depende do seu corpo. E eu fiz um curso de larvárias junto com um curso de manipulação de bonecos. Então, eu fiz todo e qualquer curso relacionado à minha área. Até não relacionado à minha área também. Eu fiz curso de operador de empilhadeira, porque eu falei assim, se algum dia eu fizer um personagem que precisa empilhar... Eu vou saber. Eu vou chegar na cara da Globo e falar assim, ó, operador de empilhadeira. Eu tinha isso na minha cabeça, eu achava que quanto mais qualificado eu fosse, maior a possibilidade. Eu tinha ainda também aquela ilusão de que em algum momento eu ia estar num bar cantando ou fazendo uma cena e ia chegar um cara e falar assim, tudo bem? Começou, Paulo Vieira? Eu sou diretor da Globo, você vai ser a estrela da minha nova novela, porque você sabe empilhar coisas. Tu fez o curso de operador de empilhadeira, né? Era o que eu tava precisando. Então eu tinha isso na minha cabeça. Sonho. Então eu ficava buscando me especializar em tudo que eu pudesse, fazer todo o curso que fosse possível. Você fez teatro lá também? Principalmente, foi o que eu mais fiz. É que eu contei as coisas inúteis, né? As coisas... Inútil não, que larvárias é maravilhoso. As coisas mais aleatórias. Mais aleatórias. Mas eu fiz teatro a minha vida toda, assim. Com 9 anos eu já tava no teatro. E aí estreiei profissionalmente no teatro em Palmas com 12 anos de idade, numa peça chamada Como Educar os Pais, que era que eu e a Kelly éramos os únicos atores de Palmas e o grupo era um grupo de Brasília. E aí foi um grande sucesso lá. Nessa época o Jornal Tocantins me deu minha primeira capa, dizendo assim, esse menino vai longe. Eu tinha 12 anos, era um menino gordinho, super pra frente, dizendo assim, imagina, minha vida vou ter muito sucesso. E aí eu convenci as pessoas de que eu realmente ia ter sucesso. Então as pessoas iam torcendo por mim. Eu tenho muito isso, assim, eu acredito que parte fundamental do trabalho da gente é convencer as pessoas de que a gente vai ter sucesso. Porque as pessoas entram na sua, elas começam a torcer por você. Então, eu tenho isso. Todo dia eu saio para fazer um amigo. Uma pessoa que eu não conheço, assim. Todo dia eu saio para que alguém goste de mim, alguém novo. Alguém fala assim, nossa, esse cara é muito legal. Porque eu acho que é mais uma pessoa torcendo para eu dar certo, assim. Quase como se eu fosse acumulando energias para poder fazer as minhas coisas. E eu fui convencendo as pessoas, fui convencendo a imprensa do Tocantins que eu ia dar certo, fui convencendo o público. E eu fazia muito teatro sério. Com 16 anos eu comecei a produzir, um pouco antes, na verdade, mas com 16 eu ajudei na produção do Comédia em Pé. Eu não sabia o que era stand-up. Não fazia ideia. Nessa época, minha vida era muito lotada, eu não assistia televisão, não fazia ideia. Ideia, assim. Tava alheio a essa cena. Alheio, não sabia o que era stand-up mesmo. As pessoas falavam assim, igual o Seinfeld. Eu falava, o quê? Nunca vi Muito série menos. também, eu nunca fui ligado em série. Realmente assim, da roça. E aí eles fazem stand-up. Eu falei, o que é stand-up? E aí fui entendendo com o Comédia em Pé o que era stand-up, assim, porque eu fiquei responsável por levar eles pra jantar, por levar eles pra passear, ir pra Taquarussu, pras cachoeiras. E aí eles me explicaram. Falei, eu faço isso na minha peça, que a gente tinha uma peça no Instituto Federal do Tocantins, no IFTO. Acho que hoje é só IF, sei lá. Que era, toda semana a gente tinha um espetáculo novo. E aí, a cada semana, eu era o mestre de cerimônias. Então eu entrava pra dar tempo das pessoas trocarem de figurino, ficava conversando com a plateia. Eles falaram, bom, isso é stand-up.
que você fala, por exemplo? Eu falei mais ou menos o que eu falava, eles falaram, é stand-up. Isso é seu? Você criou? Aham. Então você faz stand-up. Sobe com a gente hoje e faz. E aí foi a minha estreia no stand-up. Foi com Comédia em Pé. Eles falando... Apenas. E aí foi meu primeiro e único open da vida. Foi com Comédia em Pé. Porque depois disso, o dono de um restaurante lá viu e falou assim, vamos ter uma noite aqui. Acabei de voltar de Nova York. Não tem sempre alguém que acabou de voltar de Nova York no stand-up? Acabei de voltar de Nova York. E nunca é a gente. Nunca é a gente. É impressionante. E aí, acabei... Não, isso tá bombando e não sei o quê. Vamos fazer uma noite aqui. E eu comecei a fazer uma noite lá em Palmas. E comecei a convidar... Aí, assim, foi juntando outras pessoas fazendo também, né? Nessa época, o Luciano Fileuria. E depois chegou o Bruno Barros, o Bruno BBB. E o Fopa, que juntaram comigo, fizeram o grupo Tô na Comédia. Depois veio o Ricardo Freitas, o Italon Basso. Então a gente foi construindo uma cena lá. Seu texto era do quê? Cara, basicamente o meu texto é o meu texto de hoje, assim. Eu não sou do tipo de comediante que faz um solo por ano. O meu solo que eu faço hoje, ele demorou 10 anos pra ficar pronto. E eu não tô falando isso pra falar assim, é um trabalho de artesão mesmo, tá? Que eu sou muito ourives da palavra. Não, é porque realmente, assim, eu acho que o stand-up, ele é uma confissão. E eu vou trabalhando meu stand-up conforme a minha necessidade de me expor e conforme as coisas que eu preciso trabalhar na minha cabeça, na minha vida. Por exemplo, esse meu stand-up agora é um stand-up que eu trabalho a relação que eu tenho com a minha família. Maravilhoso. Ele termina com uma das piadas mais doídas que eu já fiz na vida, que eu termino meu stand-up fazendo... Já vou esquemar aqui a final do meu stand-up, tudo bem? Vocês depois vão ver, fingir que nunca viram. Eu termino meu stand-up contando que a minha mãe, uns anos atrás, me contou que tinha tentado me abortar. Minha mãe chegou pra mim e falou, quando eu descobri que tava grávida de você, eu tomei remédio pra te abortar. E eu conto isso no final do meu stand-up. Tava um maior clima de alegria. Eu quebro e digo, minha mãe me contou isso, que tentou me abortar. E desde esse dia, eu tenho muito comigo aquele ditado, o que não mata... engorda. Eu termino assim meu stand-up, mó climão, toca cartola. Alegria era o que faltava em mim. Então, o meu stand-up é muito nesse lugar da confissão e do que eu quero dizer sobre mim, do que eu quero dizer sobre a minha história. Enfim,